Estudando a doutrina espírita, nós percebemos que a doutrina espírita, o espírita, ele não é alimentado com aquele trabalho de fazer prosélitos, seguidores. Nós não somos movidos pela intenção de proselitismo, porque a fé depende de cada um, depende do seu passo. Quantas e quantas vezes eu testemunhei mães recebendo uma mensagem psicografada ali pelas mãos de Chico Xavier. Quantas cartas consoladoras. Às vezes, as pessoas alimentam desconfiança a respeito da realidade, da falsidade destas cartas consoladoras. Por várias e várias vezes. Eu me deparei com depoimento de pessoas que questionam: por que um médium precisa falar antes com os parentes? Por que a carta não parte, a iniciativa não parte do plano espiritual, dos parentes que já se encontram no plano espiritual? E tristemente, nós ouvimos calados. Por quê? Porque nós percebemos que estas objeções nascem de espíritos, irmãos nossos, desprevenidos, que não tomaram iniciativa de pesquisar. Allan Kardec, aqui entre nós, ele causava muito obstáculo para que nós pudéssemos ter acesso às reuniões de manifestações mediúnicas. Porque é um momento sagrado onde nós devemos ter cuidado em receber as pessoas que adentrem numa reunião mediúnica. Para que a pessoa tenha acesso a uma reunião mediúnica, não é indispensável a fé, mas a sinceridade de propósito, a honestidade de propósito. A pessoa que é movida apenas por curiosidade, na maioria das vezes com intenções inferiores, elas, além de prejudicar o trabalho, elas não produzem nada. Menino que foi com 16 anos e que a história dele é belíssima. E eu fui fazer um recado e acabou que saiu do tamanho de uma carta. Mas é um recado. Se tiver alguém da família dele para pegar a carta, eu vou ficar muito feliz. Mas se não tiver, fica a história dele e o exemplo dele, que para mim foi muito bacana e essencial para mim também. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês, eu decidi compartilhar com vocês um recado de uma criança que permaneceu quase toda a sua vida aqui na Terra, num exíguo espaço de tempo, 16 anos, uma criança que permaneceu quase todo esse período numa cama. Uma criança que talvez, para muitos, era apenas um corpo que vegetava. Esta mensagem, penso que ela é de vital importância porque serve para nos convencer. É claro, eu sei que existem muitos irmãos nossos que são renitentes, que por mais óbvias, por mais provas que se apresente, eles não renunciarão à sua visão acanhada. Eles continuarão descrentes, rejeitando todo e qualquer convite. Mas eu sei também que existem muitos irmãos nossos com sede. Sede da convicção de que a vida continua. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem de uma criança que veio do plano espiritual. Sem qualquer pedido expresso dos familiares, esta criança se comunicou. E o médium, no caso, Mayra Rocha, ela nem sabia que ali naquela reunião se encontrava o irmão.
a participar de um conjunto, aquele que participava da orquestra. Essa criança tomou iniciativa, procurou o médium e pediu a caridade para que fosse transmitida a sua mensagem. Ela, sem saber o destinatário, ela achou por bem compartilhar aquela mensagem porque ela é de importância destacada para todos aqueles que estão aqui no planeta Terra. Às vezes nós olhamos uma criança na cama que está sofrendo anos e mais anos e às vezes a gente chega à conclusão de que Deus não existe. Aquela criança apenas vegeta, ela não tira nenhum benefício da sua existência e, ao contrário do que acontece na realidade, a pessoa se deixa cada vez mais levar pelo ceticismo, pela dureza do coração. E eu repito, respeito e respeitarei sempre a sua decisão em não acreditar. Todavia, nós aprendemos na doutrina espírita que a iniciativa deve partir de nós. A fé é algo que se conquista. Para participar de uma reunião mediúnica, Allan Kardec criava obstáculos, porque uma reunião mediúnica não é um local de observação ou de curiosidade vã. Não precisa participar, que se participa de uma reunião mediúnica, que a pessoa seja crente, que ela tenha crença, que ela parte do princípio de que aquilo é real, mas que pelo menos ela tenha boa vontade em examinar. A curiosidade por si só atrapalha. Agora, penso que você, como filho de Deus, a convicção de que a vida continua é muito importante. Saber que nós estamos envolvidos não apenas de parentes aqui nesse plano material, mas de parentes no plano espiritual, da presença de Deus. Uma criança que para muitos ali está vegetando, que não tira nenhum proveito da experiência, e aqui essa mensagem, uma criança que ela foi vitimada por uma doença degenerativa, ela serve para, pelo menos eu penso, para mexer nos nossos alicerces. Uma mensagem psicografada sem que nenhum pedido expresso tenha advindo dos familiares. Eu agradeço sempre os médiuns. Eu tenho vários amigos, irmãos médiuns aqui em Uberaba. Eu agradeço por eles terem a coragem de enfrentar a dúvida, o ceticismo, a crítica desvairada e mesmo assim continuar firme no propósito de ser ponte para que a mensagem do plano espiritual chegue ao nosso encontro. Chico Xavier foi ridicularizado. Muitas pessoas não levam em consideração para estudo e análise a doutrina espírita. E quem perde com tudo isso, tenha certeza, somos nós mesmos. Mas nós respeitamos o seu ceticismo. Aqui, nós percebemos que aquela criança que está ali no leito, com aquele espírito resignado, certamente ela tira muito mais proveito do que nós, que às vezes, envolvidos em assuntos transitórios, não despertamos para a nossa realidade. E eu aproveito esse ensejo para agradecer todos os meus irmãos médiuns, a Valéria, a Selma, Chico Xavier e tantos outros que me ajudaram, que me trouxeram mensagens do plano espiritual. Se hoje alimento a convicção, esta convicção não decorreu de uma fascinação, de ter me entregado cegamente aquilo que me é apresentado. Há muitos anos, desde os 14 anos, eu venho participando de reuniões, seja de estudo, reuniões mediúnicas, e quanto mais o tempo passa, a minha convicção se solidifica. Então, eu peço que você tire um pouquinho do seu precioso tempo e assista aquilo que nós vamos compartilhar com vocês. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. E o nosso objetivo aqui não é fazer prosélitos.
A doutrina espírita não é movida por esse objetivo de proselitismo, porque nós respeitamos até mesmo a sua decisão em crer ou não crer. Mas se nós compartilhamos, é porque você é muito importante. E nós queremos propiciar a você uma oportunidade para entrar em encontro com uma realidade. Que Deus é nosso Pai, que nós não estamos aqui por acaso e que nós somos cercados por muitos irmãos que nos amam, encarnados e desencarnados. Assista o vídeo, tire o melhor proveito. Até breve. Cartinha, eu não sei se tem, a família está aqui, mas é um menino que foi com 16 anos e que a história dele é belíssima. E eu fui fazer um recado e acabou que saiu do tamanho de uma carta, mas é um recado. Se tiver alguém da família dele para pegar a carta, eu vou ficar muito feliz, mas se não tiver, fica a história dele e o exemplo dele, que para mim foi muito bacana e essencial para mim também. Passei a minha existência em cima de um leito, alternando as internações no Hospital São Joaquim e a casa da minha mãe. Eu fui definhando, parando, e de repente já me alimentava por sonda, por aparelhos e de forma instrumental. Alguns poderiam achar que eu não vivi, mas eu vivi, lutei e sentia tudo o que acontecia ao meu redor. A doença degenerativa não era algo ruim, era algo que eu precisava passar e que já havia me compromissado a passar. 16 anos em cima de uma cama, vendo o meu sofrimento e vendo as dificuldades que a minha mãe passava, os olhares de dó e a esperança no fundo dos olhos dela. Mamãe Rosemara, eu escutava tudo o que você me dizia, os beijos que você me dava e o carinho que me cuidava. Pai Jason, eu sabia que queria apenas diminuir meu sofrimento, mas era algo que ninguém poderia fazer. Eu precisava daquilo. Meu irmão, meu querido irmão, continue sendo esse ser iluminado que sempre foi. Eu sou um irmãozinho que teve a misericórdia de Deus e que pagou as faltas e alcançou o sublime amor de Deus. Jack Brenner de Oliveira. Gente, eu de verdade, como eu não conheço ninguém, eu não sabia. Eu nem cogitei essa ideia. Hoje mesmo eu estava falando dele lá na casa do Paulo, porque esse menino, quando cantou, eu pouco me deixo impressionar por tudo que eu tenho que passar, porque já pensou se eu entregasse a carta de vocês também em prantos? Como seria? E eu não posso, porque eu sei que a vida continua. Eu não posso ter o sofrimento, porque eu sei que eles estão aqui perto. Mas eu terminei a palestra ontem, ele começou a cantar a música Ave Maria, mas foi me dando um negócio, eu não consegui levantar, eu não consegui abraçar ele, eu não consegui dizer como era lindo, eu só consegui ficar parada, estática ali, pensando, meu Deus do céu. Então, assim, eu falei dele hoje. Não imaginava que era o irmão dele. Mas é um ser iluminadíssimo também, o Jack. Ele me contou a história dele. Ele teve uma doença degenerativa aos 4 anos, né? Começou. E ele ficou no leito da cama e muito tempo internado. Ele me disse que no final já ficou 500 dias, mais ou menos, quando desencarnou, internado. E é um menino mais resignado, o espírito que disse assim, eu fiz esse compromisso, eu tinha certeza que eu tinha que fazer esse compromisso. E eu vim. E ele disse que escutava, sentia tudo o que acontecia, as coisas que vieram. E é o espírito mais resignado que eu já conheci, que aceitou e não lutou contra. Então, para mim também resta o exemplo dele. E ele é bem branquinho, bem gordinho.
Mas muito novinho, não me deu a aparência dele assim. E um amor enorme pela mãe, viu? A mãe dele foi uma apoiadora dele que... O pai também foi. Ele quer que o pai saiba disso. Ele sabe de tudo o que aconteceu, mas ele sabia a intenção do pai dele, que era não ver o que passou-se o tempo que via, né? Então, é um menino muito... Esse eu vou levar para mim. Espero que ele continue perto de mim. Vamos para a próxima. E isso era só um recado. A carta dele não era uma carta, era um recado, porque eu achava que eu não ia achar a família. E aí eu escrevi, pelo menos para ficar como exemplo, né? Vamos ver.